Obrigada, Leni. Bom dia a todos. Cumprimentamos vocês, cumprimentamos também os companheiros que nos assistem através do Facebook. Uma alegria para a nossa casa estar podendo agora transmitir as nossas reuniões públicas, permitindo que aqueles que às vezes não podem chegar até aqui acompanhem os estudos através dos recursos da internet. Como nossa companheira Leni anunciou, nós voltamos ao estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que trata da vida espiritual. O subtítulo, Relações de Simpatia e Antipatia entre os Espíritos, que já começou a ser estudado no domingo passado, na semana passada, e hoje nós vamos abordar um tema palpitante, que é o tema das metades eternas, nas questões 298 a 303A de O Livro dos Espíritos. Vamos, então, à questão 298 e a 299, que já configuram para nós o questionamento apresentado por Allan Kardec aos Espíritos. Kardec diz assim: as almas que se devem unir estão predestinadas a esta união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Palpitante a pergunta, né? Já ficamos todos ligadíssimos. E, em seguida, na questão 299, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então, vimos tratando nesse subitem relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, das relações de simpatia. Vimos semana passada com o nosso querido Mauro, eu não estive aqui, mas acompanhei pelo Facebook, assisti a palestra de Minha Casa, e ele começou a falar para nós de como se estabelecem esses laços de simpatia, de afinidade, através da sintonia entre os espíritos. E hoje nós vamos, então, acompanhar e procurar entender essa colocação da questão 299, particularmente, o que se deve entender por metades eternas. Então, nós fomos pesquisar essa ideia, esse conceito de metades eternas, e o companheiro estudioso da doutrina espírita, José Carlos Leal, em Correio Espírita, traz para nós a explicação. Ele começa o seu artigo dizendo: do conceito de alma gêmea ou metades eternas. E ele vai explicar para nós. Então, é uma das abordagens do conceito de metades eternas que ele conta para nós que tem origem em O Banquete, Diálogo de Platão, com base em um termo grego, androginia, que designa um ser que teria, ao mesmo tempo, duas naturezas sexuais. Ele vai ao radical da palavra e diz que a palavra androginia é formada de dois radicais gregos, andros, que significa homem, e ginekon, que significa mulher. Então, conta para nós, traz para nós a lembrança de que o mito dos andrógenos é o seguinte: lá nos tempos míticos, os homens que viviam na Terra tinham essas duas naturezas, uma dupla sexualidade, sendo ao mesmo tempo homens e mulheres, masculino e feminino. E essa característica os fazia fortes e ousados a tal ponto que chegam a assustar os deuses, que
que ficam preocupados com a possibilidade de um ataque dos homens à morada dos deuses no Olimpo. Muito bem. Então, os deuses no mito se reúnem em uma assembleia para discutir como anular essa ameaça humana e, depois de debates, eles chegam à conclusão que era necessário separar, dividir essa natureza. Então, os deuses vêm à Terra, a gente está falando do mito, e cortam ao meio os andrógenos. O plano divino dá certo, porque os homens separados dessa maneira passaram desesperadamente a procurar as suas metades. E não as encontrando, ficam muito infelizes. E aí o José Carlos Leal tem um comentário, desculpem, que eu adorei, quando ele diz assim: desesperados procurando as suas metades, eles se enfraquecem, infelizes. E ele diz: porque nada melhor para enfraquecer alguém do que a infelicidade. Eu quase que parei e fiz outra palestra, outro caminho, porque é palpitante a gente pensar nessa afirmativa: nada melhor para enfraquecer alguém do que a infelicidade. E aí eu parei um pouco mesmo, acho que fiquei um dia pensando em como a gente cultiva muitas vezes, não é, descuidadamente, estados de infelicidade. É como se a gente curtisse a infelicidade, né? E como isso nos enfraquece, nos desvia daquilo que a gente precisa fazer. Às vezes a gente tem tudo para estar feliz, mas a gente coloca adversativa e diz: mas é verdade que nós estamos num dia lindo de domingo, com um sol maravilhoso lá fora, uma temperatura deliciosa, mas você não sabe, dizia uma prima, da missa 1/3 do que eu tenho passado. Esse é o mau hábito nosso. Vamos lembrar que cultivar estados de infelicidade nos enfraquece. Voltando ao mito, diz: mutilados, incompletos, sofridos, buscando sempre a metade perdida e quase sempre equivocando-se nessa busca. Um outro detalhe importantíssimo. Vamos comentar mais tarde, se der. Buscamos a metade perdida e equivocamos-nos nesta busca. Diz, então, Leal que o homem vive o drama da incompletude. E nessa infelicidade e fragilidade, ele deixa de ser uma ameaça para os deuses. Pronto, agora conhecemos o mito. Vamos adiante. Essa questão das metades eternas começou a ser mais pensada e discutida no meio espírita a partir do romance Há 2000 anos, de Emmanuel, quando primeiro romance daquela série de romances espíritas recebidos por Chico Xavier, romances que vêm nos contar episódios da história do cristianismo nascente no século I. E em Há 2000 anos, muitos de nós conhecemos, nós encontramos a sedutora história de Públio Lentulus, orgulhoso senador romano, vivendo junto ao amor de sua vida, Lívia, uma alma de escol que reencarna junto a ele e é sua esposa nessa encarnação, no século I, a presença de Jesus ainda na Terra, para auxiliá-lo nas suas lutas. Públio, um espírito muito comprometido, e Lívia, aquele anjo bom junto a ele. Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Quando li pela primeira vez, porque
É para a gente ler muitas vezes. Naturalmente, naquele momento, eu estava encantada, era com a narrativa romântica. E logo me esforcei para memorizar a beleza da declaração de amor que Públio faz a Lívia em forma de verso, dizendo: alma gêmea de minha alma, flor de luz de minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu andava no mundo triste e só em meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, pois eu sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna de meus amores, hei de esperar-te entre as flores das claridades dos céus. Gente, isso foi um escândalo no movimento espírita, 1939. Aí a gente volta no tempo, a psicografia de Chico, em 1939, o livro Há 2000 anos, veio Emmanuel contando a sua saga, a saga da sua vida. Não é? Ele havia dito a Chico que quando houvesse uma autorização, ele, Emmanuel, contaria a Chico a história de sua vida. Nós vamos ver essa história em vários momentos na série dos romances, sendo que o primeiro é o Há 2000 anos, que tem na nossa livraria. Aliás, falando em livraria, um parênteses rápido, olha, está na nossa livraria aqui, na nossa livraria Ivone Pereira, essa belíssima agenda para quem quiser comprar e encomendar, já anotando os compromissos com o Boa Nova, em 2019, de preferência. Muito bom. Então, nós nos encantamos com a ideia de almas gêmeas e foi, assim, um encantamento realmente no movimento espírita, essa ideia. Depois eu vou dizer a vocês das confusões que isso motivou em muitas cabecinhas, particularmente femininas. Mas isso motivou de tal maneira a todos que nós vamos ver que, em 1941, no livro O Consolador registra toda uma série de temas abordados em questionamentos que eram feitos a Chico, Emmanuel com Chico, nas reuniões lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Quando terminava a reunião, eram apresentadas perguntas. É um livro precioso, interessantíssimo. E lá na questão 323, surge a questão das almas gêmeas. Chico é questionado, Emmanuel junto a Chico. A pergunta é: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? E olha só, vou me permitir ler um trechinho para a gente encaminhar o nosso raciocínio. Chico, junto com Emmanuel, respondeu: no sagrado mistério da vida, cada coração possui, no infinito, a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentaram a separação das almas que os sustentam,
como a provação mais ríspida e dolorosa, e no drama das existências obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente. Atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo real para os seus corações, a da aventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo. É a única amargura que lhes empana a alegria, a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos, amantes do bem e da verdade, os horizontes eternos da vida. E aí eu paro e pergunto a vocês, ninguém precisa levantar o dedo, se em algum momento da nossa vida nós não tivemos essa expectativa de que em algum lugar nós iríamos encontrar essa alma gêmea, que nos daria aquela felicidade dos contos de fada, tão em desacordo com as realidades que a doutrina espírita nos traz da nossa própria condição. Quem de nós não sonhou com este encontro de almas, com essa união, com esses felizes, com esse felizes para sempre? Em algum momento a gente desejou isso. Muito bem. Emmanuel, o Consolador, reafirmando essa possibilidade de encontro das almas eternas. Mas aí a gente se pergunta, e o que Kardec, a doutrina espírita, nos diz sobre isso? Muito bem. Aí fomos pesquisar e vimos, antes de mergulhar na reflexão sobre as questões, 298 a 303 de O Livro dos Espíritos, nós fomos buscar na Revista Espírita, no primeiro volume da Revista Espírita, 1858, no mês de maio, a gente encontra um artigo sobre metades eternas. Interessantíssimo. Quem não conhece, não gosta de ler a Revista Espírita, perde, porque tem coisas muito boas. A Revista Espírita era assim um laboratório para Kardec. Tanto que nós vamos ver, acompanhando o que a Revista Espírita nos traz, que dessa comunicação nós temos as respostas de O Livro dos Espíritos, nessas questões que foram dadas pelo Espírito São Luís. Mas antes de chegar a São Luís, o que acontece é assim. Kardec recebe uma carta. O missivista escreve dizendo que ele havia perdido, maneira de dizer, a sua esposa havia falecido há alguns anos, ela se chamava Clemência, e ele tinha sido extremamente feliz no casamento, vivendo com ela, embora fossem pessoas assim, com temperamentos diferentes e tal, ele faz lá uma descrição, mas ele diz que, embora ela tivesse morrido e ele tivesse ficado com 6 filhos, ele se sentia em completo isolamento com a ausência da Clemência. E tomando conhecimento das reuniões espíritas e da possibilidade de se comunicar com os espíritos, ele vai, então, procurar um daqueles grupos lá em Paris e ele diz que, num primeiro momento, ele toma conhecimento da vida espiritual, ele se conforta em saber que os espíritos continuam ligados e que a própria Clemência, aquela alma, era feliz no mundo espiritual e zelava por todos os que haviam aqui ficado. Mas, numa das reuniões, ele pede para interrogar o espírito, Clemência, que é então atraído, é permitido que o espírito se manifestasse, e ele pergunta para ela exatamente se eles eram metades eternas. E para tristeza
e desapontamento do nosso amigo, que da revista não diz, o nome era só o missivista, Clemência se manifesta dizendo que absolutamente que não eram, não. Que a metade eterna dela vivia lá na Ásia, em uma encarnação de provação, e que ela tinha sabido, lá no mundo espiritual, que eles só se reencontrariam daí a 175 anos, na contagem do tempo na Terra. E o missivista começa, então, a interrogá-la sobre como era isso, como é que se dava esse encontro, e Clemência diz que ela não sabia explicar muito bem sobre isso, mas que ela ia consultar alguns espíritos que ela acreditava que podiam ajudá-la. E aí vocês sabem a quem ela vai consultar? Olha só, a Heloísa e Abelardo, que todos nós conhecemos bem, o amor, a tragédia, a troca de cartas, século XII, França, aquele amor trágico, e ela vai consultar esses espíritos. Muito interessante, porque eles trazem para ela, e esse é um ponto que vai nos ajudar na nossa reflexão, a visão deles. Os espíritos, nós nos manifestamos a partir dos nossos pontos de vista e da nossa possibilidade, do nosso alcance de compreensão no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então, eles vêm, eles aceitam a participar ali da comunicação e trazem o esclarecimento do ponto de vista deles, dizendo que eles ficavam muito satisfeitos com a ideia das metades eternas. Sabe, que isso alegrava muito o pensamento deles, pensar que, embora Deus não tivesse criado pessoas divididas, que nós fôssemos metade de um outro alguém, porque isso seria efetivamente a incompletude, a ideia de pensar que em algum lugar do universo existe aquela alma absolutamente afim, aquele amor sonhado, idealizado no ponto máximo da ideia romântica construída culturalmente. É sempre bom que a gente lembre disso, mas que a gente embarca nela com a maior alegria, pensar que em algum lugar essa alma que nos faria felizes para sempre existe, ou existiria. Kardec, então, que as almas teriam sido criadas em duplas, é a ideia que eles têm, embora fossem almas distintas. É interessante nesse diálogo que a gente está passando, porque não é o caso de ler todo, mas está lá na Revista Espírita, maio de 1858, há um aspecto interessante, numa sexta questão que é feita, quando eles perguntam assim: as almas são todas destinadas a se unirem um dia, uma a outra alma? E eles respondem, ainda lá, Abelardo e Heloísa: cada espírito tende a procurar um outro espírito que lhe seja semelhante. É verdade. Todos nós procuramos espíritos semelhantes a nós. Essa é a lei da afinidade, da sintonia. É o que chamais de simpatia. E num ponto adiante, na questão adiante, eles perguntam assim: nessa união existe uma condição de sexo? E os espíritos respondem: as almas não têm sexo. O que até já nos dá uma possibilidade de refletirmos sobre laços de simpatia e de amor construído entre as almas, independentes de estarem restritas às condições do casamento, naquela maneira mais formal estabelecida na Terra, um homem e uma mulher. Então, a possibilidade das almas gêmeas já não estaria restrita a um homem, a um espírito masculino, se a gente pode se referir assim, nesse momento, encontrando uma alma feminina. Mas nós poderíamos também podemos estabelecer presente essas relações entre almas afins, independente de sexo. Mas Kardec não ficou satisfeito
E para responder melhor ao missivista, ele então interroga o espírito São Luís. São Luís vem respondendo o seguinte: não existe uma união particular e fatal de duas almas. Não existe. Existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a posição que ocupam, isso é, segundo a perfeição adquirida. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia brotam todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Vocês vejam como São Luís, dentro da sua grandeza, já responde fazendo uma abordagem totalmente diferente daquele enfoque mais restrito dado pelos espíritos anteriores. Continuando, e essas questões estão em O Livro dos Espíritos, em que sentido devemos entender o vocábulo metade, de que se servem por vezes alguns espíritos para a designação dos espíritos simpáticos? São Luís responde: a expressão é inexata. Se um espírito fosse metade de outro, dele separado seria incompleto. Reforça essa idade. Adiante ele diz: todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, não é mais simpático àqueles que deixou. Há outras perguntas que se seguem a essa, que é o terceiro questionamento feito a São Luís. Mas é nesse ponto que a gente vai parar para responder a uma questão que inicialmente fica posta para nós. Ficou para mim, eu acredito que tenha ficado para vocês também. Kardec e Emmanuel discordaram entre si? A gente tem que ter muito cuidado. Estaria Emmanuel, através de Chico, enganado quando responde às questões apresentadas a ele naqueles idos de 1941, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga? A nós não agrada a ideia de pensarmos que um espírito da qualidade, se a gente pode dizer assim, do nível de aperfeiçoamento espiritual de Emmanuel pudesse ter trazido uma informação errada. Mas a verdade é que há uma discordância entre o texto apresentado por Emmanuel e as respostas de São Luís a Kardec, Revista Espírita, O Livro dos Espíritos. Então, agora eu vou reler essa resposta, que é a resposta da questão, acho que 300, e que foi a resposta que me deu a dica, a possibilidade de refletir, e a partir de agora a gente assume a responsabilidade da reflexão sobre esse aparente desacordo nas apresentações feitas por São Luís e Emmanuel. Olha lá o que diz a resposta. Todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, não é mais simpático àqueles que deixou. De trás para frente, quando São Luís fala nas esferas inferiores, ele está falando da gente. Vamos tomar isso como ponto de partida. Por que somos nós? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, um mundo de segunda categoria. Há 5 categorias de mundo. Então, nós estamos muito mais para a primitividade do que para a perfeição. Muito mais expressões dos espíritos em O Livro dos Espíritos para a animalidade grosseira do que para a angelitude superior.
A nossa condição é essa. E vejam o que diz São Luís. Basta que um espírito se eleve para não ser mais simpático àqueles que deixou. Essa é a nossa condição de simpatia e de afinidade no mundo em que vivemos. Gente, eu parei para refletir sobre isso. Andava pela rua pensando nisso. Na nossa experiência de amor. Amor. Será que a gente sabe o que é amor? De amizade. Eu sou amigo de quem concorda comigo. Eu sou amigo de quem pensa igual a mim. Eu sou amigo de quem agrada, atende, se submete muitas vezes à minha vontade, e ai daquele que me contrarie. Acabou, acabou. Eu ou não é? Vocês estão balançando a cabeça. Eu acredito que essa é uma realidade nossa. Nenhum de nós está fora. Essa semana, olha, o perigo do tal do WhatsApp, com um grande amigo do meu coração, ele não está ouvindo essa minha confissão pública. Tivemos um desencontro, porque o perigo do tal do WhatsApp é que você escreve, mas você não sabe o tom que o outro está falando. E não é verdade? E aí você lê no tom que você resolve. E o nosso tom é sempre aquele tom de animosidade ou sei lá o quê. Então, na falta do tom, nos desentendemos no WhatsApp. Graças a Deus, ambos ligados a essa doutrina e a esse evangelho de Jesus. Depois de 24 horas, retornamos à nossa comunicação. Eu acho até que ele já tinha me bloqueado. Mas fomos pelo e-mail. E eu botei o título do e-mail. Reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Jesus. Agora eu vou forçar ele a abrir esse e-mail. E disse, bom, que isso? O que houve entre nós? Vamos aqui nos entender. Peço desculpas. A gente sinto muito, peço desculpas. Foi um momento infeliz. Ele, que é um querido do meu coração, disse, olha, nós somos 2 pavios curtos, vamos botar mesmo uma pedra em cima disso. E pusemos uma pedra em cima disso. E qualquer hora eu encontro e a gente dá um abraço apertado e pronto, está tudo resolvido. Porque essa é a nossa realidade. Então, eu fiquei pensando, acompanhando, inclusive, a conclusão de Kardec, depois das respostas que são dadas por São Luís. Kardec diz assim, a teoria das metades eternas é uma figura referente à união de espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem comum, figura de linguagem, metáfora, que expressaria a relação entre espíritos com grande afinidade. Aí a gente conclui o quê? Que não há desencontro entre Emmanuel e Kardec. Emmanuel, quando responde àquela assembleia, eu imagino, isso é imaginação minha, quantas pessoas, 1941, Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, seriam umas 20 pessoas ali, à volta de Chico, no final da reunião pública daquele centro. Emmanuel responde para aquelas pessoas que estão ali. Responde para nós, que ainda na nossa imaturidade, na nossa imperfeição, na nossa incapacidade de amar verdadeiramente, de entender o que seja efetivamente amor, magistralmente definido por Paulo de Tarso, quando ele fala, se eu não tiver amor, caridade, amor, se não tiver amor, de nada adiantará falar todas as línguas, aquela belíssima mensagem de Paulo, ou como definido por Leon Denis, no magistral Problema do Ser, no Destino e da Dor, na parte final a gente recomenda
a leitura preciosa das considerações de Leon Denis sobre esse sentimento sagrado, ou a beleza da lei de amor em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem somos nós para falar de amor? E a misericórdia de Deus, me parece, nos permite, então, exercícios de amor. Quem sabe, a gente pensando em um amor limitado a uma pessoa, olha como é que a gente começa o ensaio com aquela pessoa. Que o pensamento romântico, que o nosso sentimento, a nossa imaturidade se expressando no desejo de exclusividade, imperfeição. Desejo de exclusividade é imperfeição. Ele é meu e é todo meu. Pronto. Estamos absolutamente comprometidos com o possessivo que utilizamos. Mas Deus permite, é o ensaio. É a experiência primeira. E muitas vezes, mesmo nessa experiência, a gente diz, depois de algum tempo de convivência mais próxima, olha, foi um engano. Achei que era uma alma gêmea, mas de gêmea não tem nada. Esquecidos de que neste estágio evolutivo em que nós nos encontramos, a lei de afinidade não funciona apenas nos atraindo para perto daqueles que somam conosco. Pelo contrário, na maioria das vezes, nós somos atraídos, e Emmanuel explica isso magistralmente no livro Vida e Sexo, por aqueles com quem estamos comprometidos para os reajustes necessários da nossa encarnação. Aí muda o nosso conceito de alma gêmea. A gente poderia pensar, e pode isso nos ajudar bastante, para dar conta dos reajustes, que a alma gêmea é essa, bem diferente da gente, com a que a gente precisa se acertar. Porque é esse acerto que vai favorecer a nossa promoção espiritual. Adiante, na sequência de questões, na questão 326, o Espírito São Luís vem reforçar para a gente essa certeza, respondendo à pergunta. Vejam agora como a gente vai desenvolvendo o nosso raciocínio. A união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal? Sim, poderia. Por quê? Porque se é uma alma, que é essa, com quem eu vou estar eternamente ligado para ser feliz para sempre, o resto, não é assim que a gente ainda age hoje, o resto não importa. O resto é resto. A humanidade inteira, porque eu estou aqui, né? Love só love e pronto. E aí resolvo todas as questões. E aí o Espírito São Luís responde: o amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição, porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Outra dimensão. São Luís abre para a gente. Emmanuel, consolador, amoroso, compreensivo, magnânimo, fala para o nosso momento evolutivo de hoje. São Luís traz para a gente a dimensão do vir a ser, a possibilidade do futuro. Mais adiante, uma última questão. Em altos planos do infinito, entre espíritos puros e perfeitos, subsiste a ligação das almas gêmeas? Os que lá vivem, resposta de São Luís, não se ligam mais a alguém, na experiência das almas gêmeas, ou a alguns mesmo, na experiência da família espiritual.
ligam-se a toda a criação na divina experiência do amor universal. O seu lar é o universo e sua família, todos os filhos de Deus. Essa é a proposta para nós. Refletirmos sobre o nosso momento evolutivo. É justo que busquemos as almas amigas que, sintonizadas conosco, dividem com a gente amorosamente esse cadinho purificador em que nós vamos nos exercitando e nos encontrando. Mas é importante também que a gente deseje ardorosamente construir laços de amor com mais e mais e mais almas. Porque essa é a nossa destinação de filhos de Deus. Que a reflexão dessa manhã propicie para nós um amadurecimento em relação à nossa responsabilidade com relação aos laços de amizade que construímos. E que possamos ser nós, a partir desse desejo, desse esforço de superarmos a nossa própria imperfeição, que sejamos nós que desfrutemos da alegria, do estender a mão, do abraçar, do abençoar. Aqueles que muitas vezes caminham conosco, embora vejam a vida de um ponto de vista tão diferente do nosso, projetando num futuro de mais paz para toda essa humanidade de que fazemos parte. Um momento em que possamos viver efetivamente como a grande família universal, unida pelos laços de amor, condição que só nos pode ser dada se nos sentirmos todos filhos de um mesmo Deus, nosso Pai. Que Ele nos abençoe. Agradecemos àqueles que nos acompanharam pela internet.